Vamos conhecer esta região chamada Javark. É uma região que sempre pertenceu à Armênia, mas durante a União Soviética ela foi anexada à Geórgia. E, como sempre, os referendos não são respeitados. Assim como o que acontece em Artsakh, muitos de vocês sempre ouvem falar da República de Artsakh, que está bloqueada, que sofre todos os tipos de tentativa de limpeza étnica, de que se apague a história. Esta região de Javark sofreu as mesmas coisas, só que por parte de próprios cristãos. Sim, porque ela fica na Geórgia, e a Geórgia, supostamente, é um país cristão. Eles fizeram um referendo e eles queriam se anexar à Armênia, mas atenção, a Geórgia ignorou. Até que tudo se transformou um bloco só de União Soviética, depois a União Soviética se desfez e a Geórgia continuou abraçando e esmagando a população de Javark. Vou dizer esmagando porque, na verdade, aquilo é um território armênio e todos falam só armênio, mas se eles não aprenderem o georgiano, é muito difícil eles conseguirem um emprego. Eu tenho um amigo que mora lá e ele tinha sido prometido um emprego de diretor em uma escola. O cara é extremamente competente, ele dá aula em uns 10 vilarejos ao redor de sua casa e um dia chegou a negativa, onde o diretor da escola disse: desculpe, não posso te empregar porque você é armênio. Isto é inconcebível em um país que prega dizer-se muito próximo ao Ocidente. Vamos conhecer essa região da Geórgia, porque apesar de tudo, esse povo persiste e continua vivendo lá sobre suas terras. Javark é muito bonito, eu me senti muito bem, principalmente porque todas as pessoas ao redor falavam a minha língua. Vamos conhecer Javark. Olhem a música, detalhe interessante, Charles Aznavour nasceu em Javark. Bulgark era um estado entre os 15 do reinado da Armênia Maior e uma das províncias ao sul deste estado se chama Javark. A primeira referência sobre Javark pode ser citada no século 8 a.C., quando no reinado de Ararad tínhamos o rei Argishti I. Através dos tempos, Javark se submeteu aos mais diversos poderes. Por exemplo, no século VII foi dominada pelo poder árabe por pelo menos um século, até que se submeteu ao reinado armênio da região de Lori. E com a chegada da dinastia persa Pakraduni, que construiu muitos fortes e palácios entre o século XI e XII, e assim como contamos no programa passado, também sofreram com aquela passagem dos mongóis e do terrível Tamerlã do século XIII, que se estabeleceram no local até a invasão dos otomanos, que dominou até o século XIX.
No início do ano 1828, o Império Russo toma conta de Javark juntamente com outros territórios da Armênia. Após o colapso do Império Russo, as repúblicas caucasianas declaram sua independência e a Armênia ressalta a importância de um referendo para respeitar a vontade democrática da população com relação ao seu governo de posse. Assim como foi em Artsakh, a maioria absoluta da população de Javark votou por fazer parte da República Integral da Armênia. Mas assim como os azeris ignoraram em Artsakh, o governo georgiano seguiu disputando a decisão do povo de Javark. Para vocês verem como a história se repete quando não forem tomadas atitudes quando devem ser. O governo da Armênia enviou diversas notas de repúdio para os mais influentes organismos internacionais, pedindo ajuda, quando a Geórgia invadiu Javark com suas tropas, mas sem sucesso. Quando os bolcheviques ocuparam a Armênia em 1921, eles oficializaram a região de Javark como território permanente da República da Geórgia. No mesmo ano, os turcos tentaram invadir esta região e a população de Javark foi abandonada ao Deus dará pelas tropas georgianas para que morressem nas mãos dos turcos. Os mesmos só foram salvos por tropas voluntárias enviadas pela Armênia. A identidade da região hoje se destaca pelos inúmeros monumentos armênios que foram preservados de uma forma ou de outra. Vários são classificados da era antes de Cristo. Diversos cemitérios, 2 fortalezas, bem como as Pedras do Dragão, as cruzes típicas de pedra Khachkars e as 170 igrejas armênias e outras construções históricas. O mundo de Javark é bonito e resistente, circundado por montanhas e diversas nascentes de água. Aqui, o inverno é longo e gélido, já o verão, curto e intenso. Esta região possui 200 pequenos vilarejos, dos quais 120 são de armênios. Podemos dizer que aqui vivem 2.000 armênios, que são, por natureza, simples, corretos e patriotas. O cidadão de Javark se considera parte da grande família armênia mundial e nos momentos bons e ruins sempre esteve presente onde tocou a necessidade armênia. Assim viveram através dos séculos e o cidadão de Javark sempre participou das lutas pela libertação da Armênia com grupos de voluntários e milícias independentes. Eles foram os primeiros a se organizarem pela luta de Artsakh e muitos deram suas vidas por nossa independência. Apesar de sua natureza dedicada e foco no trabalho, durante os anos de regime soviético, eles não tiveram grandes oportunidades de exercerem o liberalismo no progresso econômico. Ficaram sujeitos à vontade do governo socialista que não investiu em seu desenvolvimento social. Hoje, sua economia é basicamente rural e o que mais se vê fora das casas são cabras, ovelhas e feno para sua alimentação. A necessidade de prover o santo pão para suas famílias fez com que a maioria dos homens fosse buscar trabalho na Rússia ou na República da Armênia.